Ok, vamos lá. Tem uma sensação que parece que está conectando todo mundo hoje em dia, né? Um cansaço. Mas um cansaço profundo, persistente. Não é só aquela vontade de dormir um pouco mais. É algo bem mais fundamental. E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje, mergulhando nas ideias do filósofo Byung-Chul Han. Essa pergunta bate fundo, não é? Aquela sensação de que a competição não é mais com os outros, mas com a gente mesmo. Uma pressão que não para, de ter que ser mais rápido, mais produtivo, de se superar a cada dia. É como correr uma maratona que nunca tem linha de chegada. E aqui está o ponto principal. Essa exaustão toda não é uma falha individual. O que o Han argumenta é que ela é, na verdade, o sintoma mais claro da sociedade em que a gente vive hoje. É uma condição coletiva, uma doença que define a nossa era. Então, como é que a gente chegou nesse ponto? Nessa epidemia de cansaço? O filósofo Byung-Chul Han nos dá um diagnóstico poderoso. Ele identifica um cenário de doenças totalmente novo para o século XXI, algo muito diferente das épocas passadas. Agora, olha que interessante a origem dessas doenças. Hans chama de doenças neuronais. Antigamente, as doenças vinham de algo negativo, de fora, como um vírus ou uma bactéria. Essas não. Elas surgem de um excesso de positividade. É isso mesmo, um excesso de estímulos, de informação e principalmente de desempenho. Para a gente entender essa virada de chave, precisamos olhar para a estrutura da sociedade. O Han descreve uma transição fundamental. Saímos de um modelo de controle e fomos para outro. E essa mudança redefiniu completamente a nossa relação com o poder e com nós mesmos. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A antiga sociedade disciplinar que o Foucault analisou era a sociedade do não, cheia de proibições, de muros, prisões, fábricas, baseada na obediência. Hoje, a gente vive na sociedade do desempenho, a sociedade do sim. O lema não é mais você não deve e sim você pode. Parece libertador, não é? Mas, como a gente vai ver, essa aparente liberdade tem um custo bem alto. Naquela sociedade antiga, o papel era claro, obedecer a regras que vinham de fora. Tinha uma autoridade externa dizendo o que fazer e principalmente o que não fazer. Bom, essa dinâmica já é. E no lugar dela surgiu essa nova identidade. Agora, somos todos incentivados a nos ver como empresários da nossa própria vida. Somos responsáveis pela nossa produção, nossa motivação, nosso sucesso. A gente se gerencia como se fosse uma empresa, sempre buscando otimização. E é aqui que a análise do Han dá um nó na nossa cabeça. Ele argumenta que o grande problema hoje não é a negatividade, a repressão. É o contrário, é o excesso de positividade. E essa positividade pode ser violenta. Ele chama esse de violência neuronal. Não é uma violência que proíbe, que reprime. É uma violência que satura, que esgota. Ela vem da pressão para produzir mais, comunicar mais, desempenhar mais, sem nenhum limite. Ou seja, o inimigo não está mais do lado de fora. A violência vem de dentro do próprio sistema. É a engrenagem do desempenho que nos mói até o esgotamento. É um excesso do mesmo. Mais trabalho, mais performance, que nos deixa sem energia nenhuma. Vamos mergulhar um pouco mais nesse mecanismo central desse novo poder. A ideia de ser empreendedor de si mesmo esconde uma verdade bem sombria: a autoexploração disfarçada de realização pessoal. Essa frase do Han é demolidora. Ela vira de cabeça para baixo o nosso conceito de liberdade. A liberdade aqui não é a ausência de alguém mandando, é a liberdade de se explorar por conta própria, sem limites. Tudo em nome do sucesso. A relação de poder foi internalizada. Aquela dinâmica antiga de patrão e empregado foi substituída por uma coisa muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais poderosa. A própria vida se torna um projeto de melhoria contínua, de maximização de resultados. O eu vira um objeto que precisa ser gerenciado e aperfeiçoado sem parar. E aí vem a metáfora final e mais forte do Han. Esse projeto de otimização se volta contra nós. Essa busca sem fim por desempenho vira uma forma de autoagressão que leva direto ao esgotamento, ao burnout. Então, por que esse sistema é tão eficaz? Porque ele opera disfarçado de liberdade. Quando o explorador e o explorado são a mesma pessoa, a exploração fica muito mais eficiente, concorde? Acontece com a nossa permissão, movida pela nossa própria iniciativa. É o grande paradoxo de uma dominação que se sente como livre-arbítrio. Mas tem uma saída para isso? O Han sugere que sim. Ela começa por repensar a nossa relação com o próprio cansaço. Ele nos convida a redescobrir um tipo diferente de fadiga, uma que não destrói, mas que pode, na verdade, criar. E essa distinção é fundamental.
De um lado, a gente tem o cansaço do esgotamento, o infarto da alma, que vem da superprodução. Do outro, o cansaço inspirador. Esse vem da capacidade de parar, da potência de não fazer. É o cansaço que abre espaço para a contemplação, para o lúdico, para a criatividade de verdade. Numa sociedade que glorifica o sim, a negatividade vira um ato revolucionário. Dizer não, colocar limites, se recusar a participar dessa corrida do desempenho, isso não é um sinal de fraqueza. É um ato poderoso de resistência para a gente recuperar nossa humanidade. E isso nos leva a valorizar de novo estados que a nossa cultura acha improdutivos. O tédio não é um vazio para ser preenchido com mais estímulo. O tédio, a contemplação, o ócio são fundamentais. É na pausa, nesse espaço, que as ideias mais profundas podem surgir. E para fechar, fica essa provocação. Num mundo que exige sim o tempo todo, talvez a verdadeira revolução contra a sociedade do cansaço não seja fazer mais, mas sim reivindicar o nosso direito de, às vezes, simplesmente não fazer nada. Uma pausa para respirar, para contemplar, para simplesmente ser. Talvez essa seja a chave para nos curarmos dessa exaustão coletiva.